Olá, meu nome é Tainá Carvalho, eu sou nutricionista esportiva e o vídeo de hoje é o terceiro vídeo da série sobre melhores estratégias de alimentação e suplementação para a corrida, tá? Então, nos vídeos anteriores eu abordei sobre a importância da alimentação para o corredor, como que deve ser a composição corporal do corredor e também como deve ser a dieta em relação à quantidade de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais que ele precisa consumir. Trouxe também no segundo vídeo como que deve ser o pré-treino, durante o treino, pós-treino do corredor e também sobre principais suplementos utilizados aí na corrida. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui informações para vocês sobre os cuidados que o atleta precisa ter para os treinos longos e para as provas, né? A importância do consumo dos carboidratos e os tipos de carboidrato que existem aí, a hidratação, como que precisa ser a hidratação para o corredor e quais os principais cuidados nos dias que antecedem a prova, tá? Então é importante cuidados específicos em relação à alimentação nesses dias que antecedem a prova. Então eu vou abordar tudo isso aí no vídeo de hoje. Os cuidados durante o treino longo e durante as provas longas, elas podem ajudar o corredor porque eles vão promover melhora no desempenho. E essa melhora é em relação à força, agilidade, habilidade e concentração, tá? E o que pode comprometer o desempenho do corredor, né? Primeiro, a depleção de glicogênio muscular. O glicogênio muscular é a reserva de carboidrato que o nosso organismo tem no músculo. E quando você acaba com essa reserva, você fadiga e não consegue mais fazer exercício. Você quebra, tá? Então, o mais importante, né, isso é um dos fatores primordiais aí para a corrida, é justamente prevenir a depleção de glicogênio muscular, prevenir o esvaziamento aí dessas reservas de carboidrato, tá? Além disso, alguns sintomas com alguns desconfortos gastrointestinais, como dor de estômago, ânsia de vômito, próprio vômito mesmo e diarreia, podem comprometer o desempenho do corredor, a desidratação e também o desequilíbrio hidroeletrolítico, né, que é a falta de reposição de sais minerais perdidos no suor. Os cuidados durante os treinos e provas se resumem a garantir uma reposição de carboidrato adequada, né, garantir com que seu organismo tolere essas quantidades de carboidrato, porque não é de uma hora para outra que você consegue consumir uma quantidade de carboidrato suficiente para melhorar o seu desempenho. Então, é importante ter esse treinamento para o seu organismo tolerar e você não ter nenhum sintoma gastrointestinal, né? E também manter a boa hidratação. Em relação aos carboidratos, né? Por que é importante consumir carboidrato durante o exercício? Porque isso vai ajudar a melhorar o seu desempenho, né? Você consegue aumentar a intensidade do exercício e também fazer o exercício por um tempo mais prolongado, tá? Então, o carboidrato vai te ajudar nisso. E além do que, a depleção das reservas de glicogênio, do estoque de glicogênio muscular, né, pode provocar a fadiga e reduzir aí sua habilidade e a sua concentração. Então, é imprescindível que você faça a reposição de carboidrato em provas e treinos longos. Eu já mencionei na aula anterior em relação às recomendações tradicionais ali de carboidrato do American College of Sports Medicine. Eu vou repetir aqui, tá? Então, até 1 hora de duração de exercício, não é necessário repor com nenhum tipo de carboidrato, porque você já consegue fazer somente com o seu pré-treino, não tem necessidade de incluir nada durante. Ou se for um exercício que seja mais curto e que tenha realmente uma intensidade alta, é interessante usar soluções que têm uma concentração baixa de carboidrato, por exemplo, um próprio isotônico ou até mesmo um bochecho de carboidrato ali já basta, tá? Então, até 1 hora não é tão importante assim, mas com 1 hora a 2 horas de duração já é legal incluir 30 gramas de carboidrato
por hora de exercício, de 2 a 3 horas, 60 gramas de carboidrato por hora de atividade e acima de 2 horas e meia chegar até 90 gramas de carboidrato por hora de atividade. E utilizando o mecanismo de múltiplos transportadores, né? O que isso quer dizer? Nosso organismo ele não é capaz de absorver somente um tipo de carboidrato acima de 60 gramas. Então, por exemplo, destrose, a gente só consegue absorver 60 gramas por hora. E se eu forneço um outro tipo de carboidrato, por exemplo, a frutose, eu consigo aumentar o aporte de carboidrato, porque eles são absorvidos por vias diferentes ali no intestino, né? E aí eu consigo fornecer uma quantidade de carboidrato maior. Então é interessante misturar fontes de carboidrato se for o caso de um exercício mais longo. Para você ter uma noção, então, 30 gramas de carboidrato equivalem a, por exemplo, uma bananinha dessa da paraibuna, tachão, fazendinha, ou então um tablete de rapadura, né? Ou então um sachêzinho de gel, ou pode ser uma solução com um suplemento de carboidrato em pó, por exemplo, a maltodestrina, mais ou menos 3 colheres de sopa de maltodestrina em 400 a 500 ml de água, tá? Para exercícios de alta intensidade e com duração acima de 2 horas, quanto maior a dose de carboidrato ofertado, melhor a performance. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes pode ser que você esteja lá fazendo a sua corrida e você fique bem ali, então sua corrida tem uma duração, vai ter duração, uma prova de 21 km, por exemplo, que vai durar mais de 2 horas. Pode ser que você fique bem com 30 gramas de carboidrato por hora, mas se você conseguir fornecer 60 gramas, seu desempenho vai ser melhor. Para treinos de até 1 hora que tem alta intensidade, então de 5 a 10 quilômetros, por exemplo, com alta intensidade, os carboidratos eles podem sim melhorar a performance, mas não há necessidade de consumir doses muito elevadas. Então, um isotônico, somente um bochecho com algum suplemento de carboidrato seria suficiente para essas provas mais curtas, né? Os principais suplementos de carboidrato, eles são a maltodestrina, destrose, frutose, o oximase, que é um tipo de amido, e a palatinose, tá? Esses são os principais suplementos. Os alimentos alternativos aí para substituir esses suplementos de carboidrato seria a rapadura mesmo, que é um tablete fácil de carregar, ou até a bananinha paraibuna. Ambas fornecem mais ou menos 30 gramas, aproximadamente 30 gramas de carboidrato, mas é importante consumir água junto. Seja o alimento ou o suplemento, ambos têm vantagens e desvantagens. Os alimentos, eles são super nutritivos, porém nem sempre são de fácil acesso e muitas pessoas não toleram bem, né? De fácil acesso quando eu digo que não são práticos, na verdade, né? Então, às vezes, é mais difícil você comer alguma coisa do que você tomar um suplemento papum, né? Então, e tem a questão da tolerância, então, como eu comentei. Os suplementos, eles são mais práticos, têm uma digestibilidade mais fácil, possibilitam um controle maior da quantidade de carboidrato que você precisa fornecer, né? Porém, muitos possuem bastante corantes, aromatizantes, né? E os suplementos que não possuem, eles acabam sendo muito caros. Então, essa seria uma desvantagem aí da suplementação em relação aos alimentos para corrida. Soluções com concentração de 6 a 8% de carboidrato, elas são mais toleradas, tá? Ou seja, né? O que seria uma solução dessa? 30 gramas de maltodestrina e mais ou menos 400 ml a 500 ml de água, tá? Para você levar isso numa prova de corrida ou no treino que você faça na rua, você vai precisar daqueles cintos, né? Que tem aquelas garrafinhas, aqueles suportes para você conseguir tomar isso aí ao longo da corrida. Agora, se for um treino longo que você faz na esteira, você consegue deixar a garrafinha ali do lado. É importante você treinar o seu organismo para ele tolerar as doses de carboidrato que você vai fornecer. Por que eu tô falando isso, né? Quando você oferta ali uma quantidade de carboidrato maior do que o seu organismo está preparado, você vai ter um desconforto gastrointestinal, né? Por quê? Quando o carboidrato ele fica bastante tempo circulando ali no trato gastrointestinal e você demora para absorver esses carboidratos, você acaba tendo dor de estômago, às vezes ânsia de vômito, às vezes até vomita mesmo, às vezes tem diarreia. Então, é importante você
treinar o seu organismo para receber esse carboidrato. O que isso quer dizer? O seu organismo passa a absorver com mais eficiência esse carboidrato. Ele cria mecanismos para absorver mais carboidrato e você não ter esses desconfortos, tá? Então aumenta realmente a capacidade de absorção de carboidrato. Com esse treinamento é possível você chegar a concentrações, por exemplo, se for uma solução diluída, de 10 a 12% de carboidrato, tá? E o mais importante, né, esse treinamento, né, da tolerância aí, ele deve ser feito ao longo dos treinos, né? Você nunca vai chegar num dia de prova e oferecer uma quantidade de carboidrato que você nunca consumiu. Com certeza você vai passar mal. E aí você tem que se programar também em relação ao que a prova vai oferecer, porque as provas, as organizações variam. Tem prova que vai dar sachê de gel, tem prova que dá isotônico, tem prova que dá várias outras coisas ao longo da prova. Então você precisa saber o que vão ter nos postos de abastecimento ali, para você saber o que você precisa levar, em qual quantidade levar, porque um caso, por exemplo, que aconteceu recentemente no consultório, um paciente, ele usava sachê de gel nos treinos longos, só que na prova ele usava o sachê de gel e o isotônico, que tem uma quantidade de carboidrato também. E aí, somando as duas coisas, acabou saindo uma quantidade de carboidrato superior ao que ele estava tolerando e passou mal, né? Teve dor de estômago, chegou no final da prova, vomitou. Então, é importante você treinar seu organismo para receber esse carboidrato aí. E existem diferentes tipos de carboidrato. Você já deve ter ouvido falar de índice glicêmico, né? Esse índice glicêmico é um índice que classifica os alimentos de fontes de carboidrato de acordo com a resposta glicêmica que ele vai dar. Então, por exemplo, quando eu consumo um carboidrato, vamos pensar aqui em alimento, né? Se eu consumo um pão branco, até uma tapioca, ou então até mesmo um doce, enfim, ele tem um alto índice glicêmico, ou seja, o nosso organismo absorve muito rápido e promove um pico glicêmico aí muito alto, né? Os alimentos que têm médio e baixo índice glicêmico, eles acabam sendo absorvidos mais lentamente e chegam aos poucos ali na circulação, tá? Então o índice glicêmico é mais ou menos isso. Os alimentos e suplementos com alto índice glicêmico, eles têm uma rápida absorção, né? Então, por exemplo, se for suplemento destrose, maltodestrina, né? E de baixo e médio índice glicêmico, tem uma lenta absorção. Se for suplemento, por exemplo, frutose, oximase, palatinose. Para o exercício, né, antes do treino, ser um carboidrato de baixo índice glicêmico ou de médio índice glicêmico, alto índice glicêmico, não vai fazer grandes diferenças. E durante o exercício é interessante consumir os carboidratos com alto ou médio índice glicêmico para ter uma absorção mais rápida, tá? Quando você consome um carboidrato de baixo índice glicêmico antes do treino, algumas pessoas acabam tendo desconforto também gastrointestinal, dor de estômago, enjoo, porque se ele demora mais para ser absorvido, ele está mais tempo circulando no trato gastrointestinal. E se ele está mais tempo ali circulando no trato gastrointestinal durante o exercício, pode gerar esse desconforto, tá? Então, durante o exercício é mais interessante alto índice glicêmico, pré-treino, de acordo com a tolerância. Agora, em relação à hidratação. A hidratação, ela também deve ser treinada aí para que ela esteja adequada ali para o corredor, né? Por quê? Tanto um quadro de desidratação como um quadro de hiperidratação são um problema para os corredores. Por quê? A desidratação pode desencadear uma maior utilização do glicogênio muscular. Lembra que o glicogênio são as reservas de carboidrato no músculo. E se você esgota essas reservas, você fadiga. Então, estar num quadro de desidratação pode acelerar o tempo até a fadiga e isso não é bom. Além disso, a desidratação pode provocar uma alteração metabólica no sistema nervoso central, aumentar a temperatura corporal e provocar uma tensão cardiovascular, tá? Alguns sinais clínicos de desidratação são edemas nas mãos, por exemplo, sudorese excessiva e cãibras, né? Também pode ser uma consequência ali de desidratação. Hidratação em excesso, porém, também é
um problema, tá? Porque a ingestão de líquidos excessiva sem reposição de sais minerais caracteriza um quadro de hiponatremia, né? A hiponatremia acontece justamente quando ocorrem baixas concentrações de sódio no sangue, tá? Isso ocorre quando a pessoa consome muita água e não repõe eletrólito. Perdemos em média 1 grama de sódio por litro de suor. Né? Os isotônicos eles fornecem cerca de 0,5 gramas de sódio por litro e uma água de coco, por exemplo, que é um isotônico natural, fornece 0,3 gramas de sódio por litro. Então, se for uma prova mais longa, que você sua mais, se for uma prova feita em ambiente muito quente, talvez só o isotônico não seja suficiente para fornecer os eletrólitos que você precisaria e aí a cápsula de sal seria interessante para complementar. Quais são os sintomas de hiponatremia, né? Vômito, fadiga extrema, perda de coordenação motora, fraqueza, apatia, dor de cabeça e em casos mais graves, né, pode gerar ali uma confusão mental, alucinação e extremos, coma e até morte, né? Mas isso em extremos, né? E assim, você pode nunca ter ouvido falar de hiponatremia, mas um famoso estudo, né, demonstrou que na maratona de Boston de 2002, 13% dos corredores apresentaram sintomas de hiponatremia. 13% é uma proporção bem expressiva, então é importante você ter uma atenção a isso. E quais são as recomendações de hidratação? Segundo o American College of Sports Medicine de 2016, a diretriz de 2016, antes do exercício é importante você consumir de 5 a 10 ml de água por quilo de peso cerca de 2 a 4 horas antes do exercício. Então isso equivale a mais ou menos 350 ml a 750 ml para um corredor de 70 kg. Essa diretriz recomenda uma hidratação durante o exercício de 400 a 800 ml de água por hora e após o exercício de 1,25 a 1,5 litro de água para cada quilo de peso perdido. Tá? Inclusive, uma boa maneira de você saber se você está desidratando muito ou não é justamente fazer a pesagem logo antes do exercício e logo depois do exercício. O que as diretrizes recomendam, né? Que não deve ultrapassar cerca ali de 2%. A perda de peso não deve ultrapassar 2% do peso total, tá? Então, se você pesou antes, você não deve perder mais do que 2% do seu peso, tá? Por quê? Acima disso já poderia comprometer o desempenho, né? 2% para um corredor de 70 quilos equivale a mais ou menos 1,4 quilos de peso, tá? Apesar de que existem referências que mostram que até 4% o corredor não tem nenhum comprometimento de desempenho. É legal você fazer essa pesagem antes e depois do treino e é importante reforçar que esse peso perdido é de água, né? Não quer dizer que você emagreceu 1,5 kg depois de uma sessão de treino, não, você perdeu água. É legal você fazer essa pesagem de preferência sem a roupa, né? Porque se você pesar depois do treino e a sua camiseta estiver molhada, vai ter o peso da camisa, então isso acaba atrapalhando um pouco. Mas de maneira geral, a recomendação mais eficaz é ingerir líquidos de acordo com a sua sede, porque pensa só, segundo a recomendação do American College, 400 a 800 ml de água por hora é muita água e grande parte dos corredores não conseguem consumir essa quantidade e não toleram essa quantidade de água e acaba sendo até ruim, porque pode até predispor ao quadro aí de hiponatremia. Então é legal você consumir a hidratação de acordo com o que o seu organismo pede, tá? Mas tenha uma atenção à sua sensação de sede. Muitas pessoas acabam ignorando a sede, né? A ingestão de líquido ela deve ser feita antes, durante e depois do exercício para você já chegar numa sessão de treino bem hidratado e não somente durante o exercício e também ter uma atenção aí realmente à sensação de sede, né? Porque tem gente que fica muito bem com sede várias horas, não toma água nenhuma, então tem esse cuidado, tá? Quando realizar a reposição de eletrólitos, né? Então, atletas que suam muito e chegam a eliminar mais de 1,2 litros
de líquido, né, por hora, é importante fazer essa reposição de eletrólitos, né, seja através de isotônico ou de cápsula de sal. Atletas que percebem ali os cristais de sal ali no suor, né, tem gente que chega a ficar até branco por conta desses cristalzinhos de sal. Em exercícios com duração maior de 2 horas, é recomendado sim fazer essa reposição de eletrólitos através de isotônico ou cápsulas de sal. Quando o exercício for realizado em ambientes muito quentes, né, também é importante essa reposição. E as concentrações de sódio se mantêm dentro dos limites fisiológicos, desde que a hidratação não seja excessiva. Então, às vezes, não vai ser necessário fazer essa reposição de sódio ou de eletrólitos, né? Dependendo de como for aí a sua tolerância. E quais são os cuidados que você precisa ter nos dias que antecedem as provas? Uma regra que é imprescindível você seguir: nunca faça nada de novo no dia de prova. Então, se você não está acostumado a tomar cápsula de sal, você viu esse vídeo, vai ter uma prova ali daqui 2 semanas e nunca tomou, não vai tomar, pode ser que você passe mal. Se você não costuma fazer reposição de sachê de gel, tem uma prova ali na semana que vem, viu esse vídeo, resolveu tomar? Não toma, vai passar mal. Então, o ideal é você fazer somente o que você já teve experiência nos treinos. Tudo que você acha que você precisa melhorar, você vai testando nos treinos. Você nunca vai testar nada novo, nenhuma suplementação, alimentação diferente. E a alimentação também é importante. Muitas pessoas acabam viajando para competir, né? Então acabam fazendo provas em outra cidade, ficam em hotel e acaba comendo aquele café da manhã do hotel, que às vezes tem coisas que você não costuma comer em casa. Então também tenha muito cuidado, tenta fazer a alimentação mais certinha, mais próximo do que você faz sempre, para não ter nenhum problema. Em provas de 5 e 10 quilômetros, não é necessário um preparo muito diferente do que da alimentação que você já faz nos dias anteriores, tá? Você pode manter o seu pré e o pós-treino normalmente, não precisa incluir nada durante o treino, tá? Se for um treino mais intenso, né? Um treino curto, mais intenso, você pode simplesmente fazer um bochecho de carboidrato ou oferecer ali um pouquinho de isotônico, né? Mas não há necessidade de aumentar muito o consumo de carboidrato nesses dias que antecedem essas provas mais curtas. O que é diferente para provas de 21 e 42 quilômetros, por exemplo. Em provas mais longas como essas, é muito importante de 1 a 3 dias antes da prova você já aumentar a quantidade de carboidrato em relação ao que você come. E esse aumento ele pode ficar ali entre 7 gramas a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso no dia. Por exemplo, um corredor de 70 quilos, o mínimo seriam ali 490 gramas de carboidrato. Isso é uma quantidade muito grande de carboidrato e eu trouxe também um exemplo de dieta aqui para você ter uma noção. A ideia é justamente para você ter uma noção, não quer dizer que essa dieta seja a melhor dieta e que seja dieta para você, é para você ter uma noção do que corresponde esses 490 gramas. Então vai aparecer aí a dieta para você. Essa dieta eu trouxe um exemplo de 2.600 calorias. Se você viu o primeiro vídeo, né, dessa série aqui de vídeos, eu também trouxe um exemplo de dieta. Na verdade, essa dieta de hoje eu adaptei àquela, né? Então eu fiz algumas trocas, né, para dar ali as 490 gramas de carboidrato. Então nessa dieta de 2.600 calorias com 490 gramas de carboidrato, essa quantidade equivale a 75% de carboidrato do total de calorias, 97 gramas de proteína, que equivalem a 15% de proteína do total de calorias, e 30 gramas de gordura, que equivalem a 10% de gordura do total de calorias, tá? Bom, no café da manhã teria umas 2 fatias de pão com uma colher de sopa de geleia de fruta e um copo de suco de laranja natural de 250 ml. No meio da manhã, meia manga com iogurte e uma colher de sopa de mel. No almoço, 3 colheres grandes de servir de arroz, 2 conchas de feijão, um filé pequeno de frango, né? Porque se você tem que aumentar carboidrato, você tem que diminuir a proteína. Então, como uma quantidade menor aí de proteína e uma colher de sopa meio prato de salada com uma colher de sopa de chá de azeite e uma laranja de sobremesa. Um lanchinho da tarde, uma tapioca com mais ou menos 6 colheres de sopa com uma fatia pequena de queijo branco. Pré-treino, 2 bananas com aveia e mel.
pós-treino, whey mais a destrose com água. O jantar, 3 colheres de servir de arroz integral, 8 rodelas de batata cozida, um filé mais pequeno, mais ou menos de 50 gramas de filé mignon, e um quarto de couve refogada e um quarto de abobrinha cozida, mais uma maçã, uma fruta aí de sobremesa, né? E a ceia, um suco de fruta, 250 ml de suco de laranja batido aí com meio mamão, né? É bastante carboidrato. Pessoas que estão acostumadas com dietas low carb, né? Dificilmente conseguem fazer isso de uma hora para outra. Tenha esse cuidado aí para você ajustar a quantidade de carboidrato nesses dias aí antes das provas. Além disso, para as provas mais longas, de 21 a 42 quilômetros, por exemplo, cerca de 1 a 4 horas antes do exercício, é importante você consumir de 1 grama a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, né? Então, para um corredor de 70 quilos, isso equivale entre 70 a 280 gramas de carboidrato, cerca de 1 a 4 horas antes do exercício. Isso, dependendo, vai ser feito em uma refeição ou mais. Depende principalmente do tempo que a pessoa vai levar, da hora que ele acordou e fez a primeira refeição até a hora da largada. É muito comum essas provas acontecerem a largada ali pela manhã e a pessoa acordar ali cerca de 3 horas antes do horário da largada. Nesse caso, a pessoa pode distribuir esse carboidrato antes da largada entre 1 a 2 refeições. Mas se o horário dessa refeição for mais próximo da hora da largada, provavelmente você vai ter que consumir tudo isso em uma refeição só. Um exemplo de uma refeição com mais ou menos 120 gramas de carboidrato é uma tapioca com 6 colheres de sopa de tapioca, 2 ovos e 300 ml do suco de laranja, né? Mas tudo isso é muito individual. Isso depende das preferências, da tolerância e do horário da largada, como eu mencionei, tá? O consumo de carboidratos durante o período de prova, ele deve ser feito igual eu mencionei aí logo antes, no início desse vídeo. Para recuperação das provas e treinos longos, é importante consumir carboidrato logo após o final da sessão de treino ou da prova, né? Cerca ali de 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso, ajudam a recuperar esse glicogênio muscular que você utilizou aí ao longo da corrida, né? Resultados semelhantes aí para essa recuperação também acontecem com uma reposição de 0,8 gramas de carboidrato por quilo de peso com mais 0,4 gramas de proteína por quilo de peso. Além disso, consumir cerca de 50 a 100 gramas de proteína no período de recuperação ajuda a melhorar a força e a produção de energia. Essa quantidade de proteína não precisa ser consumida em uma única refeição, tá? Tem que ser distribuída aí nas refeições após a sessão de treino. Mas simplificando, para a recuperação da prova, o ideal é você fazer uma refeição bem completa, fontes de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais, e manter uma alimentação saudável aí até o final do dia para você se recuperar bem e ter uma semana bem, sem muitas dores. Mesmo que seja um almoço grande aí, um café da manhã bem completo, mas as outras refeições é importante você também ter um cuidado, tá? Para você ter uma recuperação bacana. Recapitulando aqui as informações que eu passei para você nesse vídeo de hoje, tá? Durante os treinos longos e provas longas é imprescindível a reposição com os carboidratos, tá? A reposição, ela pode ser feita com alimentos ou com suplementos. Pré-treino pode ser um alimento com alto, médio ou baixo índice glicêmico. Durante o treino é interessante que seja um alimento com alto índice glicêmico. E é importante treinar seu organismo para receber doses maiores de carboidrato no período de prova, tá? A hidratação, ela deve ser feita de acordo com a sua sede. A reposição de sais minerais deve ser feita em provas longas e em ambientes muito quentes, e para provas mais longas, de 21 a 42 quilômetros, é interessante aumentar o consumo de carboidratos aí cerca de 1 a 3 dias antes dessa prova. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e dessa série de vídeos sobre alimentação e suplementação para a corrida, né? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, se inscreva também no canal e fique à vontade aí para deixar seus comentários e também sugestões de temas para os próximos vídeos, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, um super abraço, tchau, tchau!